Seja muito bem-vindo ao seu programa Adoração, o seu programa de estudo da Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre uma temática que ela pode te aproximar de Deus ou afastar de Deus. É algo tão importante, mas ao mesmo tempo você não encontra essa palavra dessa temática na Bíblia. Você encontra o conceito, mas não encontra a palavra. Você sabe do que eu estou falando? Então fique conosco, pois o seu programa Adoração só está começando. É muito bom nós estarmos juntos mais um dia, mais um programa. E como é de nosso costume, gostaríamos de começar ofertando algo muito especial para a sua vida. Hoje eu irei falar sobre a Esperança, a instrutora bíblica virtual aqui da Novo Tempo. E eu vou falar de uma função que pode transformar e dar um novo ar para a sua vida espiritual, para o seu conhecimento bíblico. Você pode enviar uma mensagem para a Esperança e estudá-la pelo WhatsApp. É muito simples, é muito prático e o melhor de tudo é que é de graça. Então, para você acessar a Esperança, basta você enviar para ela Oi Esperança, para o número 12 982000062. Mais uma vez, 12 982000062. Ou você pode acessar o site novotempo.com/esperanca. Você entra lá, envia Oi Esperança e depois seleciona a primeira opção, que é fazer estudo bíblico. Você tem mais de 20 estudos em tudo que é temática. Tem estudo para melhorar o casamento, vida espiritual, aprender a ler a Bíblia e estudá-la de uma maneira mais aprofundada. Tem várias temáticas interessantes e eu tenho certeza que será uma bênção para você. Vamos começar a nossa reflexão de hoje com uma oração? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque temos a oportunidade de abrir a sua Bíblia sagrada e estudar verdades que são preciosas para o nosso coração. Nos ilumine, nos dê conhecimento, nos dê sabedoria para entender o que o Senhor quer falar para nós hoje. É o que nós pedimos em teu santo e sagrado nome. Amém. Eu gostaria de começar com uma pergunta para você. Você já sentiu em algum momento você estar vivendo a sua vida em um piloto automático? Vamos pensar aqui em duas situações bem diferentes da vida, mas que acontecem até com uma certa frequência. São bem contrastantes, na verdade, essas duas situações. A primeira, vamos imaginar que é o seu primeiro dia indo para o trabalho. Você está indo de carro ou você está indo de ônibus e tudo parece que chama a sua atenção. Você tem que ficar olhando o GPS, talvez, para saber onde entra, aonde vira. Você é novo numa cidade, quem sabe? Você nunca passou pelo centro da cidade e toda vez que você vê movimento, muitas pessoas, muito carro, dá uma certa insegurança. Você está 100% atento a tudo que você está vendo. Você chega no trabalho, é o seu primeiro dia, então você conversa com o chefe, faz as atividades, às vezes até uma atividade que é rotineira, que é bem laboral, mas mesmo você fazendo algo que você vai fazer todo dia igual, como é seu primeiro dia, você está um pouco nervoso e vai tentando acertar e erra um pouquinho e acerta, mas gasta bastante fosfato, conhecimento e energia para conseguir fazer aquela atividade. Agora vamos ir para o segundo cenário, aonde você vai dirigir, mas você já está anos e anos fazendo essa mesma rota e parece que você liga o carro e ele já vai automaticamente para onde você quer ir e você troca as marchas do carro, mas você nem precisa prestar atenção porque parece que o seu braço automaticamente já vai para a marcha ali, segunda, terceira, quarta. Ou vamos supor que você vai trabalhar em casa estendendo roupa e você abre o cesto, pode colocar alguma coisa para assistir, deixar Novo Tempo e as coisas vão rapidamente, você vai colocando, sabe certinho, esticando, faz o trabalho sem gastar muita energia. Você já reparou que muitas dessas atividades, como nesse segundo exemplo, você consegue fazer sem pensar? Você não tem que gastar a energia que você gastou nesse primeiro exemplo, nesse segundo, parece que tudo é muito mais rápido? Isso acontece por conta da rotina. Você faz isso tantas vezes que você já está muito acostumado. Você tem os hábitos de fazer alguma coisa e por isso você não precisa gastar tanta energia para fazer isso.
Isso não é uma coisa ruim, é uma coisa negativa. Deus nos criou com essa habilidade para o cérebro conseguir identificar padrões, repetições, para nos ajudar a fazer com maior perfeição, muitas vezes, essas atividades. Isso pode ser benéfico, inclusive, em alguns aspectos da nossa vida, como, por exemplo, você ter uma vida mais saudável. Você começa a exercitar e vamos supor que você começa a acordar 5 da manhã para exercitar. O primeiro dia é horrível, é caótico, você acorda, você está cansado, mas você vai lá. Passa uma semana, começa a acostumar e vai se acostumando e chega no momento que você não acorda às 5 da manhã para ir se exercitar, seu corpo sente. Você parece que fica faltando alguma coisa naquele dia. Tudo isso é porque a rotina começou a estabelecer. E até no aspecto religioso, você cria o hábito de ler a Bíblia, devoção, oração, e pode ser que nas primeiras vezes que você faça, seja um pouco, você tem que se esforçar para começar a ler a Bíblia mais vezes ao dia ou fazer oração, mas passa o tempo e se torna um hábito. E nós temos 3 hábitos bem marcantes na Bíblia. Por mais que essa palavra não apareça na Bíblia, nós temos esses hábitos. E o primeiro que nós iremos olhar está no livro de Daniel. No livro de Daniel, o profeta, nós temos ali no capítulo 6 esse primeiro hábito, que ele é muito importante. E talvez você conheça também porque é um momento bem conhecido da história de Daniel. Daniel 6, versículo 10, diz assim: Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, a lei de perseguição, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças a seu Deus. É interessante porque Daniel tinha o hábito de orar, ele tinha esse costume de orar. E a Bíblia fala muito sobre oração. É por isso que 1 Tessalonicenses 5,17 tem um texto pequeno, mas muito profundo. 3 palavras: orai sem cessar. Nós devemos ter o hábito de oração. O segundo está em Salmos. É o primeiro Salmos e o primeiro versículo do maior livro da Bíblia. Salmos, o primeiro, vamos abrir aqui no Salmo 1, no versículo 1 e 2. Diz assim: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, mas não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Gastar tempo entendendo a palavra de Deus. A lei, mas não só a lei, como toda a palavra de Deus. Isso é muito importante. E o terceiro exemplo, ele vem do próprio Jesus. Nós temos aqui em Lucas 4, mostrando um costume que Jesus tinha na vida dele quando passou os anos aqui na terra. Lucas 4, vamos ler aqui o versículo 16, Lucas 4, 16, que diz assim: Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade da sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Então repara que Jesus também tinha o costume de, aos sábados, ir numa sinagoga. Então tudo isso é parte de uma rotina boa que essas pessoas tinham. Mas, por mais que nós mostramos hábitos bons, a rotina ela também pode ser perigosa em algum aspecto. Isso pode fazer com que algumas atividades passem despercebidas na nossa vida. Por exemplo, eu vou para o trabalho e muitas vezes indo eu passo por alguns radares e às vezes eu fico pensando, será que eu estava na velocidade certa ou não? Passou despercebido, pois estou muito acostumado. Ou algum momento específico da sua vida que você acaba vivendo de maneira tão automática e depois você só se dá conta quando já passou esse momento. No aspecto religioso, isso também acontece muitas vezes. Isso pode acontecer com muita facilidade, inclusive. Muitas vezes nós podemos orar sem nem lembrarmos o que nós dizemos para Jesus. Você pode estar, por exemplo, algo que acontece às vezes na minha vida, infelizmente. Eu estou orando, eu vou almoçar num shopping, numa praça de alimentação, e quando eu estou comendo, eu lembro, será que eu orei ou não orei? Isso é um erro, porque se eu orei, foi no automático. Leitura da Bíblia muitas vezes vira um dever. Você está para dormir e lembra, eu não li a Bíblia hoje. Mas por quê? Passou no automático. O culto vira um evento social. Você vai na igreja, mas talvez você não vai com aquela profundidade de querer encontrar Jesus. Você vai só por uma questão rotineira de ir na igreja. Ou talvez um louvor.
onde você ouve a primeira vez, gosta muito da música, mas você ouve tantas vezes, vários dias, que chega um momento que você nem mais se deleita na letra dessa música. Acaba passando batido. Todos esses aspectos são riscos que podemos cometer em nossa vida, vivendo a rotina vazia. Esse problema, ele não é novo, ele não é de agora, ele já é muito antigo, ele está presente na Bíblia e está presente especialmente no livro de Isaías. Só que Isaías chamava esse problema com outro nome. Foi exatamente isso que Isaías gastou bastante tempo do ministério dele, falando sobre esse problema. Isaías foi um profeta num momento extremamente complicado da história de Israel e de Judá. Ele vive todo o seu ministério em Jerusalém, na capital do Reino do Sul, quando já eram divididos os reinos, no momento em que o Reino do Norte estava prestes a ser destruído pelos assírios. Mas existia também uma ameaça de destruição ao Reino do Sul. E ele então começa a pregar, só que as pessoas estão tranquilas, vivendo uma vida de depravação moral, cheia de pecados, de imoralidade, e ele começa a pregar com certo desespero para conseguir converter essas pessoas. E se você lê o livro de Isaías, você percebe uma certa urgência na pregação dele. Abra a sua Bíblia em Isaías, vamos ler o primeiro capítulo, do versículo 2 ao versículo 15. Isaías, vamos ler aqui do versículo 2 ao versículo 15, no primeiro capítulo do seu livro. Diz assim: Ouça, ó céus, preste atenção, ó terra, assim diz o Senhor, os filhos que criei e dos quais cuidei, se rebelaram contra mim. Até mesmo o boi conhece seu dono, o jumento conhece o cuidado do seu Senhor, mas Israel não conhece o Senhor. Meu povo não reconhece meu cuidado por ele. Ah, como é pecadora essa nação, sobrecarrega pelo peso da culpa. São um povo perverso, filhos corruptos que rejeitaram o Senhor. Deprezaram o Santo de Israel e deram as costas para ele. Por que continua a trair castigo sobre si? Vão se rebelar para sempre? Sua cabeça está ferida, seu coração está enfermo. Estão machucados da cabeça aos pés, cheios de contusões, vergões e feridas abertas. E não há atadura nem óleo para dar alívio. Sua terra está em ruínas, suas cidades foram queimadas, estrangeiros saqueiam seus campos diante de vocês e destroem tudo que vem pela frente. Ah, bela Sião, está abandonada, com o abrigo do vigia do vinhedo, como a cabana numa plantação de pepinos, como a cidade que foi sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns de nós, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Ouça a palavra do Senhor, líderes de Sodoma. Preste atenção à lei de nosso Deus, povo de Gomorra. O que faz pensar que deseja seus muitos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto de holocaustos e carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros e carneiros e de bodes. Quem lhes pediu que fizesse esse alvoroço por meus pátios quando vêm me adorar? Parem de me trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náusea. Suas festas e sua lua nova, seus sábados, seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes. E os últimos 2 versículos? Odeio suas festas de lua nova e celebrações anuais. São um peso para mim. Não as suporto. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. Ainda que ofereçam muitas orações, não os ouvirei, pois suas mãos estão cobertas de sangue. Esse é um texto muito forte que a gente leu. Já nos primeiros versículos desse capítulo, nós temos uma ideia de esse cenário da mensagem de Isaías 1. O cenário de Isaías é de uma destruição iminente. Todo o povo de Israel está em rebelião contra Deus. E neste cenário, Deus levanta 4 profetas para tentar conduzir o povo ao arrependimento. Nós temos Amós e depois Oséias, que vão para o reino do norte. E nós temos Miqueias e Isaías, que ficam no reino do sul. Miqueias vai para a região mais camponesa e Isaías fica na capital, ali no palácio, em toda a parte principal. Cada um num lugar diferente, mas lutando contra a mesma coisa, a apostasia.
Alguns até acreditam que Isaías fazia parte da realeza pelo fácil acesso que ele tinha com reis e pelo conhecimento que ele tinha da vida diária no palácio, que vai estar bem claro ali no livro dele. Mas fato é que Israel como um todo havia se rebelado contra Deus. E Isaías, assim como os outros profetas, começa descrevendo o problema de Israel. E qual era esse problema de Israel? Israel não estava cumprindo a parte dele na aliança com Deus. O plano divino era perfeito. Deus pretendia fazer de Israel um exemplo para todas as nações. Então, se eles cuidassem da lei de Deus, se eles fossem fiéis a Deus, e no meio de uma região que haviam vários povos que eram politeístas e tinham práticas abomináveis, todos esses povos viriam a prosperidade de Israel como um testemunho vivo de que o Deus de Israel era o mais poderoso de todos. Se Israel seguisse a Deus, teriam prosperidade e paz, e se não seguissem, seriam destruídos. Fica muito claro no livro de Deuteronômio 28, no primeiro versículo. Deuteronômio 28, vamos ler aqui o primeiro versículo. Aqui, um dos primeiros livros da Bíblia, o primeiro versículo diz assim: se vocês obedecerem tudo ao Senhor, seu Deus, o cumprimento fielmente de todos esses mandamentos que eu lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, o colocará muito acima de todas as nações da terra. Daí você vai ter outros textos, por exemplo, o versículo 15 e o 20, que vai falar de aspectos negativos caso eles não cumprissem os mandamentos. Mas essas coisas, é importante nós frisarmos, que não traziam a justificação pela fé. Só mostravam que Israel havia aceitado a salvação em Jesus e eram fiéis. Mas a realidade naquele tempo de Israel foi algo muito diferente. Israel caiu num paganismo. Mas ele não apenas caiu num paganismo, como a gente pôde ver aqui nesse texto e em vários outros capítulos do livro de Isaías, mas ele cai num paganismo muito mais profundo. O texto fala que as mãos que faziam os atos santos eram as mesmas mãos que ofereciam sacrifício e todo aquele processo de purificação, todo aquele processo de santificação. Essas mesmas mãos que faziam todos esses atos bons eram as mesmas mãos que estavam sujas de violência, do sangue da violência e de todo o maltrato para outros membros da comunidade. As pessoas eram egoístas e, ao invés de se ajudarem e apoiarem, só pensavam em seus próprios interesses. Ninguém pensava no outro, ninguém queria ajudar o outro, só pensava em tirar proveito da situação. Nesse contexto, a gente pode achar que eles simplesmente se desviaram e abandonaram completamente a fé, como na época de Elias, que praticamente negaram a existência de Deus. Mas não. Aqui entra os hábitos vazios. O templo continuava com seus sacrifícios. As pessoas continuavam a vir para as festas religiosas. Todo o simbolismo ainda estava de pé. Mas agora, a essência e o sentido de tudo isso havia acabado. Faziam porque estavam acostumados a fazer, mas essas coisas já não ajudavam mais em nada espiritualmente. Todos os elementos de integridade espiritual estavam de lado, mas o simbolismo continuava sendo praticado diariamente. Por conta disso, tudo que era tão puro, tudo que era tão apontado por Cristo, ou para apontar para Cristo também, para a justificação da fé, todas essas práticas que tinham um significado tão bonito, agora era um ritualismo barato e sem sentido algum. Estavam acostumados a fazer todos esses atos, mas o realizar já não trazia nenhum significado puro. Os rituais, que eram tão puros estabelecidos por Deus, agora não só se tornaram impuros, como também viraram pecados inaceitáveis perante Deus. Chegou ao ponto de Deus falar que, mesmo que vocês, povo de Israel, orem, mas orem muito, eu não vou escutar vocês. As orações deles já não tinham mais pureza e sinceridade. É certo que Isaías era um profeta em Judá, lá pelo ano aproximadamente de 740. Mas esse não foi o único problema que nós temos dessa natureza na Bíblia. Na época de Jesus, isso estava muito forte. Quem sabe estava ainda mais forte. Se nós vamos na Bíblia, nós vemos que
Os judeus guardavam a lei, mas tinham perdido a essência da lei. Jejuavam, mas tinham perdido a essência da dependência de Deus que o jejum traz. O dízimo tinha perdido também a essência da gratidão. Os sacrifícios, mais uma vez, tinham perdido a sua essência. Olha Mateus 6. Mateus 6 é um texto difícil da Bíblia. É um texto que Jesus é muito direto ali para as pessoas. Em Mateus 6, vamos ler o versículo 5 ao versículo 8. Diz assim: Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas vocês, quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, em segredo. Então seu pai lhe observa em segredo, os recompensará. É interessante que aqui vai falar de outros comportamentos também, do jejum e por aí vai, mas olha que interessante. É óbvio que o problema aqui não era só rotina, mas esses líderes faziam todas essas coisas não pelo significado delas, mas por outras motivações. Estavam acostumados a fazer. Havia todo um serviço que quando mais as pessoas viam as outras fazendo, melhor era. O fazer tinha uma importância muito maior do que a razão de se fazer. A religião e toda a vida religiosa tinha se tornado um status social. As pessoas faziam certo pelos motivos errados. Os atos espirituais tão bonitos se tornaram vazios e sem sentido. É bom mencionar que não existe nada de errado com o que essas pessoas faziam, esses atos em si. Guardar a lei, o dízimo, o jejum, tudo isso foi instruído por Deus, mas tudo era feito por motivações errôneas. O problema era a indiferença de quem praticava esses atos, a falta de significado desses atos. Tudo isso se tornou um simbolismo vazio, uma espécie de ritualismo. Em vez de ser uma bênção, se tornou uma maldição, pois ao invés de apontar para a graça salvadora de Cristo, se tornou algo que se fazia apenas para ganhar pontos espirituais, como se a salvação fosse conquistada através desses pontos. Eu não faço essas coisas porque eu amo a Cristo, mas porque estou acostumado a fazer. Eu não gostaria até de fazer alguma dessas coisas, mas eu faço por uma questão que se eu não fizer, eu vou me sentir mal. Eu gostaria muito que esse problema fosse apenas da época da Bíblia, apenas da época de Isaías e de Jesus. Mas, infelizmente, nós hoje corremos o risco de termos exatamente o mesmo comportamento daqueles judeus na época tanto de Isaías quanto de Jesus. Nós vamos na igreja, fazemos o que é certo, mas às vezes não por amor a Deus, mas simplesmente porque estamos acostumados, habituados a ir na igreja. O quanto tempo você é cristão? Há quanto tempo você ora a Deus? Há quanto tempo você tem um relacionamento com Deus? Toda essa rotina pode fazer com que possamos ir à igreja apenas por uma mera tradição ou por parte de uma rotina e não porque realmente queremos ter um encontro com Deus, o nosso melhor amigo. Quantas vezes podemos orar e pedir pelos necessitados porque estamos simplesmente acostumados a orar por eles, mas nós não nos esforçamos em de fato ajudar com os talentos e recursos que Deus nos deu? Quantas vezes podemos nos ajoelhar para orar sem realmente se preocupar em abrir o nosso coração para Deus? Essas coisas se tornaram um mero ritualismo religioso. Simplesmente fazemos porque estamos acostumados a fazer ou por conta de nossa consciência, mas não fazemos por uma essência acima, por sentir a proximidade de Deus e pelo significado dessas coisas. Talvez isso se encaixe com a igreja de Laodiceia em Apocalipse. Você não precisa abrir essa passagem em Apocalipse 3, mas fato é que as pessoas elas não são frias porque elas fazem atos bons, mas ao mesmo tempo não são quentes porque essas obras elas são vazias. Essa é uma dificuldade que nós podemos correr em nossos dias. Mas graças a Deus existe resposta e solução para hábitos vazios. Está na Bíblia, em Jeremias, um outro profeta que dá a resposta para esses atos vazios. Jeremias 29, o versículo 13. Vamos ler esse texto. Jeremias 29, versículo 13. Diz assim: Se me buscares de todo o coração,
me encontrarão. É um texto simples, é um texto curto, mas é um texto muito profundo. Vamos ler de novo? Se me buscares de todo o coração, me encontrarão. Dar sentido às nossas ações. É muito importante, não só fazer atos, mas lembre que Jeremias falou, se me buscarem de todo o coração. Hoje, Deus quer que você faça o que é certo, não porque você está acostumado em fazer. Ir aos cultos da igreja, sua devoção diária, participar de atividades da igreja, até guardar a lei, tudo isso é muito bom. Nós devemos fazer isso, mas não podemos fazer essas coisas simplesmente porque estamos acostumados a fazer, porque faz parte da nossa rotina. Nós devemos fazer essas coisas porque nós temos um amor por Jesus. Nós não podemos perder o primeiro amor por Jesus. O amor do dia que você conheceu Jesus. Você lembra desse dia? Esse amor deve ser o motivador para fazer cada uma de nossas ações. Imagine um casal. Imagine um casal que está há um tempo junto. Eles recém-casaram, não estão há muito tempo, e todo dia eles, antes de dormir, falam, eu te amo. O tempo vai passando, mas eles continuam com esse costume de falar, eu te amo. O relacionamento vai se esfriando um pouco, mas eles continuam falando, eu te amo. Agora eles não gastam mais tempo um para o outro. Dificilmente se encontram ao longo do dia. Não conversam, não têm assunto, mas continuam religiosamente falando eu te amo antes de dormir. O casamento está em crise. Um dos elementos do casal acaba atraindo o outro, mas continua falando eu te amo. Eles não perderam o hábito de falar eu te amo. Mas a pergunta que é, será que essa palavra de fato ainda carrega esse mesmo sentimento? Eu acho que não. O meu apelo é que não deixe que o seu relacionamento com Cristo caia na rotina, no piloto automático. Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia e leu algo que tocou seu coração? Qual foi a última vez que você fez uma oração e sentiu que Deus estava ao seu lado? Hoje Deus te convida a sair da rotina vazia e viver uma fé real. Não ore só por costume. Não leia a Bíblia só porque é uma obrigação. Não vá para a igreja apenas para marcar sua presença ou ver outras pessoas. Viva a sua fé de coração sincero. Porque no final não é sobre quantas vezes fazemos algo, é sobre o sentido e o porquê de fazermos algo. Deus busca adoradores que o adorem em verdade e em espírito. Você aceita esse chamado? Você quer viver uma vida de fé? Algum tempo atrás eu comecei a ir na academia. E eu percebi que só eu ir na academia, mas não me exercitar, não serve para nada. As pessoas podem olhar, até da academia ou de fora, mas não muda nada. Da mesma maneira, você só fazer atos, mas sem o significado, sem uma profunda experiência, não irá mudar sua vida. Que Deus te ajude a transformar a sua fé numa fé mais viva. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor quer falar conosco todo dia. Use a Bíblia, a oração, tudo que nós temos, todas as ferramentas para tocar o nosso coração e que possamos ter uma fé viva, sentir aquele primeiro amor, uma vontade de relacionar contigo, não por uma obrigação, mas porque o amamos e somos amados por Ti. Esteja conosco abençoando nessa luta que é tão difícil, mas nos dê força para que possamos viver uma vida de primeiro amor contigo. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.